A paz do Senhor, queridos. Nós queremos abordar neste momento uma questão de vital importância na vida de todo crente. É a sua intimidade com Deus. Há um princípio que deve ser observado por todos aqueles que vivem compromissados com Deus. É ele investir em uma vida de íntima e plena comunhão com Deus. Nós temos no Antigo Testamento essa expressão de consagração, de dedicação e de intimidade com Deus, revelada na vida de muitos homens fiéis ao Senhor, quando eles valorizavam o altar, que era, obviamente, a maneira de se adorar a Deus. Então nós temos homens que realmente, na sua vida, eles se aproximaram do altar, não é? Expressando assim a sua vida de comunhão com Deus. Então eu gostaria de frisar esta importância para nós hoje, não é? Cada um de nós, como crentes, nós temos que valorizar, priorizar e investir sem reservas, né, em uma vida de comunhão com Deus. Por quê? A nossa proximidade com Deus, ela estabelece a qualidade do que somos e do que fazemos. Então este é o foco da nossa consideração neste momento. Eu gostaria de, antes de ler aqui um acontecimento, um fato real acontecido na vida do rei Davi, que servirá de base para a nossa reflexão, eu gostaria de colocar aqui 3 pensamentos que eles sintetizam, não é, essa ideia que nós queremos desenvolver aqui. Primeiro, a distância que avançarmos por um caminho impróprio é relativa à renúncia que teremos que fazer depois. Então, a distância, à medida que avançarmos em um caminho sabidamente impróprio, é equivalente à renúncia que teremos que fazer depois. Um segundo pensamento, a pior dor é a que poderia ter sido evitada, mas não foi. A vida é imprevisível. E nós poderemos viver momentos dolorosos, claro, dentro da nossa existência nesta terra. Mas há sofrimentos que eles poderiam ter sido evitados. Ou por uma teimosia, falta de vigilância, enfim, nós acabamos trazendo sofrimentos para a nossa vida de uma maneira desnecessária. Então, a pior dor é aquela que poderia ter sido evitada e não foi. E um terceiro pensamento que eu quero colocar aqui, ele está baseado aqui na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, quando lemos: cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados, alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, fundamentado neste versículo, eu escrevi o seguinte pensamento: que a graça buscada antes, ela ajuda a evitar a tragédia, mas buscada depois, só ameniza a dor. Posto isso, queridos, eu quero ler aqui no primeiro livro, ou melhor, segundo livro de Samuel. Vamos pensar que estamos aqui no epílogo da história e do reinado de Davi. É um Davi já idoso, é um rei muito bem estabelecido,
E a visão geral aqui é que a nação de Israel gozava de uma hegemonia, né? No campo político, social, né? Enfim, tudo ia bem, né? Aqui. E então este fato que nós vamos considerar aqui, ele se passa então no final do reinado de Davi, no final da sua vida. No capítulo 24 do segundo livro de Samuel, está escrito assim no primeiro versículo: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e Judá. E aqui no versículo 9, prosseguindo, diz assim: Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração de Davi doeu depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição ao povo: basta, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu sou o que pequei. Eu, o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade, o profeta, veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Subiu Davi conforme a palavra do Senhor, que lhe tinha ordenado. Olhou Araúna, o jebuseu, e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? Disse Davi: para comprar de ti esta eira.
a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti? Porém Davi respondeu: não, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Queridos, como eu coloquei alguns instantes atrás, a nossa vida na condição de crentes em Jesus, a nossa vida ela deve orbitar em torno do altar, ou seja, tudo que somos e tudo que fazemos deve orbitar em torno da adoração a Deus. E por quê? Porque justamente a nossa vida de comunhão com Deus, ela vai se refletir ou ela vai influenciar os resultados daquilo que fizermos, além do que somos como pessoa. Muito bem, queridos, o que nós temos aqui? No capítulo 24 do segundo livro de Samuel, Davi cometeu um erro. Ele teve um procedimento inapropriado, proibido, que era fazer um recenseamento do seu exército, para ele ter uma noção exata de quantos homens ele tinha dispostos para a guerra. Isso estava proibido aos reis. Eles não poderiam ter a soma disso. E por quê? O povo de Deus, ele foi ensinado sempre a depender de Deus. E os seus líderes deveriam manter essa posição de confiar inteiramente em Deus. Então não era facultado aos reis fazer assim um recenseamento e ter uma noção exata do seu poderio militar. Bem, o que nós temos aqui é que Davi, no final do seu reinado, no crepúsculo da sua história, ele cometeu esse erro. E está escrito aqui, no primeiro versículo, que a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel. Não nos é especificado o que em Israel tenha afrontado tanto a Deus. Não nos é detalhado. Mas o fato é que toda a nação, não só Davi, mas toda a nação estava numa condição reprovável diante de Deus. E vamos lembrar mais uma vez aqui que a nação de Israel estava muito bem economicamente, politicamente, mas o que nós percebemos é que havia uma letargia espiritual. Havia uma negligência muito grande. Geralmente, queridos, nós temos a tendência de estarmos mais sensíveis a Deus em momentos de apreensão, em situações adversas. Então,
É até normal que você vê que pessoas que nunca falam em Deus, mas no momento em que estão sensibilizados por uma crise, qualquer coisa que venha a abalar sua segurança, então eles mencionam Deus. Mas, queridos, vamos dizer assim, uma manifestação por livre e espontânea pressão, não é? Voluntariamente, em condições normais, essas pessoas nem mencionariam. Eu vejo, às vezes, na mídia, pessoas, às vezes, que conseguem grandes feitos, aí atletas, enfim, e a pessoa tem um sucesso na vida, e eu vejo que em todo aquele discurso, né, de triunfo, não se tem ali uma palavra de agradecimento a Deus. Então o homem arrogante em si, parece que ele é detentor de todos os méritos, mas na verdade, queridos, até para respirar, nós dependemos do Criador. Muito bem, queridos, toda essa bonança vivida por Israel aqui, essa estabilidade, gerou certamente uma displicência espiritual, né? Isso não foi só na pessoa do rei Davi, mas todo o povo, porque a Bíblia diz aqui que a ira do Senhor, ela se acendeu contra todo o Israel. E nós devemos lembrar aqui que Davi não vivia um bom momento diante de Deus. Quando diz aqui que Deus incitou Davi contra eles, nós precisamos aqui fazer uma análise, né? Quando você lê lá em Crônicas, diz que Satanás incitou Davi a enumerar o povo, e aqui diz que foi o Senhor. Isso porque entre Samuel e Crônicas, existe aí quase 500 anos de diferença. E na mente do judeu, mesmo a ação de Satanás contra alguém, eles atribuem a Deus, ou seja, Deus permitiu. No caso, por exemplo, no caso de Jó, né? Tudo aquilo que Jó passou foi permissão de Deus. Não foi apenas Satanás que se levantou contra Jó e o feriu. Foi com a permissão de Deus. Então nós temos que entender que isso ocorre aqui, da mesma forma. Então, queridos, a nação de Israel desagradou tremendamente a Deus. E Deus permitiu que esse desejo no coração de Davi ganhasse força. Então, a leitura que nós devemos fazer aqui é um Davi, de certa forma, arrogante, né? Porque muitas vezes, quando você vive uma situação de bonança, isso gera uma falsa sensação de autossuficiência. E isso não existe. Eu costumo dizer que na caminhada da fé não existe autonomia, mas contínua consciência da dependência divina. Nunca, em nenhum momento, nós deveremos nos sentir autossuficientes, porque nós não somos nada, nós somos pó, né? E nós dependemos de Deus. Muito bem, queridos, mas ocorre que a letargia espiritual do próprio rei Davi contagiou o povo, porque quando você lê a história bíblica, você percebe que quando os reis eram sensíveis a Deus, por exemplo, Josafá, o rei Ezequias, eram homens tementes a Deus. Isso influenciou diretamente no comportamento do povo, não é isso? E nos dias de Josafá, né, nos dias do rei Josias, por exemplo, houve um incremento, não é, da valorização da palavra de Deus, da leitura da lei, enfim, e houve um avivamento, enfim. Então, mas aqui no caso específico aqui de Davi, a letargia espiritual de Davi parece que contaminou o povo. Então, se não havia exemplo lá em cima, né? Então, queridos, isso aí de certa forma desencadeou-se um conformismo, né?
a nível nacional, e enfim, queridos, mas Deus estava observando tudo isso, né? Nós temos exemplos, por exemplo, nos dias de Acabe, nós podemos ler aqui em 1 Reis, né, capítulo 17, Acabe, né, ele era rei lá do Reino do Norte, né, Israel, que estava dividido entre Israel do Sul e Israel do Norte. Israel do Norte, a capital Samaria, ali estava reinando Acabe, com a sua esposa Jezabel. E Jezabel ela era oriunda lá dos sidônios, que adoravam Baal, enfim. E por conta disso, desse casamento, o Israel do Norte, né, as 10 tribos, então todo o seu território foi, proliferou muito o culto a Baal. Então toda essa negligência espiritual, desde Acabe, né, os sacerdotes, enfim, todo o povo reclamou de Deus um juízo, até que Elias, profeta, se apresentou para Acabe e conta toda aquela situação, né, porque parece que Israel reverenciava mais a Baal do que propriamente a Deus. Então Elias se apresentou diante de Acabe e disse assim: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos que virão, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então o que estava acontecendo aqui? Tudo era atribuído a Baal, né? A plantação ia bem, graças a Baal. O rebanho se multiplicava, graças a Baal. E foram tirando de Deus a glória devida a ele. Até que aconteceu isso. E por 3 anos e 6 meses, toda a nação experimentou o desagrado de Deus. Então eu quero lembrá-los que a negligência espiritual, ela sempre foi um precedente de tragédia, de insucesso na vida do povo de Deus, e assim é na vida de todos aqueles que servem ao Senhor. Eu e você, na condição de servos e servas de Deus, nós somos esclarecidos, claro, nós vivemos as benesses do Calvário, né? Da salvação em Jesus, porém, queridos, nós temos a nossa responsabilidade como adoradores, como servos de Deus. Lamentavelmente, nos dias em que vivemos, parece que só se enfatiza as benesses do Calvário, né? Só se apregoa a responsabilidade que Deus tem, parece como se Deus fosse obrigado e forçado a nos abençoar, porque frequentamos a igreja, porque estamos presentes nos cultos, mas isso não é verdade, queridos. O foco está errado, não é? Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, independentemente, não é, de Deus nos agraciar, né, com grandes vitórias ou não, nós devemos reverentemente adorar ao Senhor, reverenciar a sua glória, a sua santidade e vivermos uma vida de subserviência voluntária, né, reverente a Ele, porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, não. Ele continua sendo Deus, tá certo? Bem, queridos, nos dias do profeta Jeremias, houve um lamento divino diante de Israel. Por quê? Porque nos dias de Jeremias, coitado do profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para o ministério em um momento assim que ele teve que confrontar a nação de Israel de uma maneira muito forte, muito contundente, porque Israel estava realmente acomodado em uma religiosidade inútil, inócua, né? Como se diz. E então Deus levantou Jeremias para sacudir a nação, para despertá-los. Então, através de Jeremias, nós temos aqui o lamento de Deus. Por exemplo, aqui no capítulo 2, através do profeta,
Deus se expressa à nação dizendo assim: lembro-me de ti, né? Da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto. Deus está dizendo para a nação aqui: olha, quando eu tirei vocês do Egito, né? E vocês estavam atravessando o deserto, debaixo da nuvem, ainda que houve alguns problemas, mas Israel tinha uma consciência muito mais profunda a respeito da santidade de Deus. Então Deus está dizendo aqui: olha, eu olho para vocês hoje, eu tenho saudade daqueles dias. E Deus diz aqui ainda, no versículo 3, Israel era santidade ao Senhor. Então Deus está fazendo a nação lembrar aqui que durante a jornada para Canaã, havia o tabernáculo lá, não é? E ali eles adoravam a Deus, e Deus se manifestava através de Israel, né? Enfim. Mas aí Deus começa a lamentar aqui: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim? Eu disse que a nossa vida de adoradores, ela tem que orbitar em torno do altar. Ou seja, nós temos que viver uma vida de oração, meditação na palavra de Deus, consagração da nossa vida ao Senhor. Nós não podemos nos afastar disso, tá certo? Mas Deus aqui está reclamando isto, que a nação ficou muito religiosa, né? Cumpria lá de uma maneira formal, uma liturgia, mas não havia vida. Então Deus lamenta aqui. Aqui no versículo 11, por exemplo, ainda do capítulo 2, Deus questiona: houve algum povo, né, houve alguma nação que trocasse os seus ídolos, seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Deus está lamentando aqui que Israel deixou de viver, né, uma vida de adoração a Deus e adotou um procedimento lá, o seu cerimonial, né, uma liturgia idólatra como as nações. E ele diz aqui: o meu povo fez duas maldades. Deus lamentando: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então Deus está dizendo aqui: Israel, você deixou de viver uma vida de plena comunhão para viver uma vida de aparência. E queridos, lamentavelmente, se nós observarmos hoje, há muitas pessoas nas igrejas, continuam participando dos cultos, continuam ouvindo a palavra de Deus, mas na verdade não tem um compromisso com Deus, não tem um ajuste de conduta, não se permitem um processo de santificação em suas vidas. Isso entristece a Deus. E Deus aqui, através do profeta Jeremias, ele continua dizendo: não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Então Deus está lamentando: Israel, eu quero te conduzir, eu quero te dirigir, eu quero te proteger, eu quero te abençoar, mas você está me deixando. E queridos, eu quero lembrar, já que nós estamos considerando aqui esse feito impróprio por Davi, de fazer esse recenseamento indevido aqui, pecou, provocou a Deus, e toda a nação já estava provocando a Deus. Eu quero dizer que o afastamento, ele não acontece assim de maneira repentina, né? Mas é uma coisa gradual, queridos, né? É um mal silencioso. Parece que a pessoa não vai se apercebendo do distanciamento que está alimentando, esse distanciamento progressivo, está se afastando de Deus. Ora cada vez menos, medita na palavra de Deus cada vez menos, enfim. E tudo isso vai provocando um distanciamento. E, obviamente, que isso vai abrir precedente para hábitos, costumes, pensamentos, compromissos, relacionamentos impróprios, enfim. Então, muita coisa começa a ganhar espaço. E isso ofende a Deus.
as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que é mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor. Bem, queridos, quando nós consideramos aqui este fato envolvendo aqui Davi, toda a nação, né? No capítulo 24 do segundo livro de Samuel, nós observamos aqui que toda esta negligência espiritual abriu espaço para muitas coisas impróprias. E o desagrado de Deus foi total. Então, além do próprio rei, além da própria vida pessoal do rei, ter um grande déficit diante de Deus, toda a nação também estava na mesma situação. Então, Deus permitiu que esse pensamento que já estava no coração de Davi, se sentindo, né, o grande rei, né, a nação de Israel aqui, muito bem estabelecida, e num determinado momento, ele achou que poderia fazer isso, ele queria sentir qual era o tamanho do seu exército. Então ele convoca Joabe, seu general, que a princípio também discutiu com o Davi, mas para que fazer isso? Mas tentou demover Davi deste pensamento. Mas a palavra de Davi prevaleceu, ou seja, Davi queria mesmo fazer isso. E Joabe então sai e faz um levantamento e depois ele retorna a Davi e fala, olha, ainda que não foi um recenseamento completo, não dá aqui para a gente fazer as considerações atinentes a esse censo, né? E algumas diferenças de registro entre Crônicas e Samuel, não temos tempo hábil, mas eu quero me prender ao fato em si. E quando Joabe, ele volta com o resultado, aí Davi sente que não deveria ter feito aquilo, né? O coração de Davi, ele sabe que ele não deveria ter feito aquilo. Ou seja, Davi, ele avançou muito nesse caminho impróprio, né? Ele pensou tanto nisso que ele acabou fazendo. E agora, quando ele sente que pecou, ele vai a Deus pedir o seu perdão, mas o mal já estava feito. É quando chega o profeta, né? E diz, olha, Davi, você tem 3 opções como consequência daquilo que você fez. O que você prefere? 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou que uma praga, uma peste alcance o teu povo? E é claro, Davi fica atônito diante disso tudo e ele faz a seguinte conclusão: caiamos nas mãos do Senhor. Não caiamos nas mãos dos homens, porque nas mãos do Senhor há misericórdia. Então Davi prefere que haja uma ação direta de Deus contra ele e o seu povo, e assim acontece. A Bíblia diz que desde Dan até Berseba, que são pontos geográficos aqui, né, extremos no território, desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Ou seja, a má conduta de Davi, a negligência espiritual de Davi, que influenciou todo o povo também, serem levianos diante de Deus, reclamou de Deus uma ação. Nós temos que entender aqui que não era só Davi na sua vida pessoal que estava ruim diante de Deus, era toda a nação, porque a ira do Senhor estava contra toda a nação.
Então foi uma punição coletiva aqui. E aí, queridos, o que ocorre? A Bíblia diz aqui que isso pesou no coração de Deus. Deus não tem prazer, né? Eu sempre digo que a justiça de Deus faz divisão entre sua misericórdia e seu juízo. Repetindo, a justiça de Deus faz divisão entre sua misericórdia e seu juízo. O prazer de Deus é usar de misericórdia. Mas se não valorizarmos a misericórdia e não nos dedicarmos a um ajuste de conduta, por causa da sua justiça, ele entra com o juízo. Então, queridos, Deus é justo. E a Bíblia diz aqui que quando o anjo do Senhor, né, que executava, né, essas mortes, quando o anjo se dirigiu a Jerusalém, Deus então disse ao anjo, basta, né, retira a tua mão. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava próximo à eira de Araúna, o Jebuseu. Um pedaço de terra que este estrangeiro aqui, ele possuía, certamente a sua lavoura, enfim, seu sítio. E a Bíblia diz que Davi viu o anjo do Senhor que feriu o povo. Certamente Davi teve uma visão. Ele viu, né, o anjo destruidor agindo. E Davi, nesse momento, então ele se quebranta diante de Deus. Ele reconhece o seu erro. Ele diz assim, eu sou o que pequei, né? Eu procedi de maneira iníqua, porém estas ovelhas o que fizeram? Claro que Davi ficou com dó de muita gente que morreu, mas devemos lembrar que a ira do Senhor estava contra a nação. Então tinha muita coisa errada lá, não é? Muito procedimento impróprio que afrontava a Deus. Se formos considerar isso hoje, queridos, nessa sociedade, né? Às vezes a gente lamenta, né, que tantas vidas se perdem, mas, queridos, eu creio que o juízo de Deus está sobre esta sociedade. Haja vista que no carnaval blasfemaram de Deus, né? É só você olhar peças de teatro, novelas, seriados, filmes, estão cultuando a iniquidade, a promiscuidade, estão jogando os valores pelo ralo. E aí o que nós queremos? Bênção sobre esta sociedade? Então muitas vezes, queridos, nós temos que pesar isto na balança e entendermos que Deus tem sido afrontado de todas as formas, né? Então, queridos, quando Davi olhou aqui e viu esse castigo sobre a nação, ele se quebrantou. Ele se quebrantou mesmo. E aí, então, o profeta novamente vem a ele, né? O mesmo profeta que veio a ele, falou, olha, Deus vai punir vocês. Agora o profeta veio a ele e disse assim, olha, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Queridos, certamente, há muito tempo, Davi não se dedicava a um momento a sós com Deus. Certamente que Davi estava ausente na presença de Deus. E eu quero lembrá-los que esse altar aqui não é para parar a praga, porque a praga já tinha sido suspensa. A gente vê aqui no versículo 16, Deus já tinha dado ordem ao anjo para parar aquilo. Então, esse altar que Davi vai levantar, não é para que a praga seja suspensa, não, porque ela já estava. Esse altar aqui é vida pessoal. Esse altar aqui é Davi voltando a se dedicar, dar o primeiro lugar a Deus na sua vida pessoal. Queridos, então neste momento, o Davi, ele vai até o sítio lá de Araúna, esse Jebuseu. E por que levantar um altar na eira de Araúna, o Jebuseu? Vamos lembrar, queridos, que os jebuseus, eles moravam em Jerusalém
antes de Davi. Não é isso? Se você for olhar a história, né? A cidade de Jebus, os jebuseus, enfim, eles habitavam lá. Depois é que Israel conquistou e Davi, enfim, né? Ele, na verdade, isso vem lá dos dias de Melquisedeque, dos dias de Abraão, né? E quando Davi toma esta cidade, Davi devolve a ela o seu nome de origem, Jerusalém, a antiga Salém, lá dos dias de Melquisedeque. Então, queridos, por que Deus mandou Davi levantar um altar na ira de Araúna, o jebuseu? É porque Davi precisava ver neste jebuseu o grau de dedicação, de adoração, de desprendimento para com Deus, como ele viu quando Davi chegou lá e falou para Araúna que ele queria comprar o seu sítio, lá a sua terra, comprar os bois, né? Enfim, o Araúna falou assim, não, rei, eu te dou tudo, é para Deus? Então eu te dou tudo. Veja que consciência havia nesse jebuseu de gratidão a Deus, de adoração a Deus, e nem é do povo de Israel, era um jebuseu. Quando que Davi, né, o homem que foi levantado por Deus, nós devemos entender que tudo que Davi era e tudo que ele fez foi patrocinado pelo céu. Então Davi deveria ser um homem continuamente grato, adorar continuamente a Deus, mas ele foi negligente. Então ele teve que aprender, quando ele chegou para Araúna, e ele disse, né, que ia levantar um altar ali, o Araúna disse, toma e oferece o rei meu senhor o que bem parecer aos teus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Veja que homem, veja que adorador, né? Então, queridos, Davi, ele teve que ver na vida desse estrangeiro a consciência que ele já não tinha, a sensibilidade que ele já não tinha. Então, amados, vamos observar na nossa vida pessoal, primeiramente, uma vida de comunhão sincera com Deus, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, né? E ele até escreveu, né? Rogo-vos, pois, está aqui, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, na nossa vida pessoal, queridos, antes de admirarmos a liturgia lá do culto em nossas igrejas, né? E vamos na nossa vida pessoal, em casa, no dia a dia, praticarmos isso, né? E devemos, a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Nós devemos buscar a presença do Senhor. Então nós temos exemplos na Bíblia de homens que valorizaram o altar. Nós temos Abraão, homem que continuamente ele levantava altar, né? Lembra de Jacó também? Jacó levantou altar, é isso? Enfim, queridos, homens que valorizaram a presença de Deus. Isaac, homem de oração, e enfim. Então, amados, depois nós vemos aqui no Novo Testamento os discípulos indo ao templo na hora da oração, né? E Paulo se retirando junto ao mar ali para achar um lugar de oração. Então, que todos nós venhamos a valorizar esta vida de comunhão com Deus. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento com todos, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Querido e eterno Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por termos em Tua palavra exemplos tão lindos de pessoas que valorizaram uma vida de comunhão contigo, Senhor, e foram tremendamente abençoados. Ajuda-nos, Pai, a termos o devido cuidado e a vigilância para mantermos a nossa vida em plena comunhão contigo. E assim, Senhor, as Tuas bênçãos possam nos alcançar. E não venhamos nunca, Senhor, a Te aborrecer, Te contrariar, Senhor, e a desprezar a Tua santidade. Continua conosco, Pai. Renova as nossas forças, ajuda-nos cada dia a estarmos em Tua presença. Assim é o nosso desejo. Te pedimos agradecidos no nome de Jesus.